Queridos irmãos, queridas irmãs, então, capítulo 12, a Gênese mosaica, né? Então, no capítulo 12, os 6 dias e também a perda do paraíso. Kardec está mostrando a diferença da Gênese, à luz da doutrina dos espíritos, e também Gênese mosaica. Então, essa Gênese mosaica aqui, ela é aquela Gênese, assim, escrita por Moisés, você entendeu? Então, para você ver a grande diferença e também a impossibilidade. Agora, nós entendemos que, veja bem, olha só para você ver como são as coisas. A doutrina dos espíritos, ela nos ensina que esses dias, por exemplo, 6 dias, não significa a primeira impressão que nós temos, que significa 6 dias, sendo cada qual de 24 horas. Você entendeu? Mas, na verdade, não é. À luz da doutrina dos espíritos, nós aprendemos que esses 6 dias significa 6 períodos geológicos que ocorreu aqui na Terra. Só que existe muitas contradições, porque se nós aceitarmos que só a Terra, né, passou por um período de 6 períodos geológicos, é até aceitável, né? Porque nós sabemos que a Terra tem de 4,5 a 5,5 bilhões de anos. Então, os primeiros períodos, né? Então, é só dividir, por exemplo, vamos colocar 5 bi, né? É só dividir 5 bi em 6 períodos. A Terra. Mas acontece, se você dividir 5 por 6 períodos geológicos, é óbvio que você vai chegar ali aproximadamente 600, não, é 600, 800 e pouco 800 e pouco milhões cada período, né? Vamos pensar por esse lado. 800, vamos arredondar, 800 milhões de anos. 800 milhões de anos. Tá bom. Corresponderia, né? 6 períodos de 800 milhões de anos à Terra.
períodos geológicos. Mas o intrigante é que Deus não fez esse Deus aqui, mosaico, ele não fez só a terra, ele fez todos os sóis, todas as estrelas, o universo, ele fez o infinito. Então, o que nos leva a dizer, o que podemos dizer é que esse Deus, ele tinha um pai, ele tinha mãe, ele foi criado por outro Deus mais poderoso que ele, né? Tudo leva a crer, porque esse Deus aqui, esse Deus de Moisés, ele, de acordo com a história aqui na Gênese mosaica, ele teve um princípio. Só depois que ele, né, foi elaborado no princípio, é que ele começou a criar. E nós sabemos que isso não tem fundamento, porque Deus, a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, é incriado. Ninguém o criou. Ele é eterno. Ele é o magnânimo por toda a eternidade. Ninguém o criou. Então, olha só para você ver, na questão de número 20, disse Deus ainda: produzam as águas animais vivos que nadem nas águas e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. 21. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um de uma espécie, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. Viu que estava bom. 22. E os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. 23. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. Olha para você ver que absurdo. Na questão de número 24. Também disse Deus: produz a terra animais vivos, cada um de sua espécie, os animais domésticos e os animais selvagens, em suas diferentes espécies. E assim se fez. 25. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra em suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. 26. Disse em seguida: faça o homem a nossa imagem e semelhança. Isso é uma das maiores ignorâncias que existe. Olha só para você ver. Deus disse, em seguida: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Então quer dizer que ele não estava sozinho fazendo. Façamos, coletivo. Não é? Façamos. Significa que Deus não estava sozinho, então, fazendo o mundo e o universo. Em seguida, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Agora, vamos fazer uma simples análise. Você acha que nós, seres humanos,
somos a imagem e a semelhança do Pai? Você acha que Deus tem a nossa imagem? Você acha que Deus tem a nossa semelhança? E isso é ignorância por demais. Pior que certas pessoas crê que Deus é a nossa semelhança. Deus tem a nossa semelhança. Então, que ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais sobre toda a terra e sobre todos os répteis, que se movam na terra. 27. Deus então criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus. Deus então criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus e o criou macho e fêmea. Olha para você ver que absurdo. Deus então criou o homem à sua imagem. Então significa que o homem eu esqueço essa frase. Você me perdoa, eu estou cansado hoje. Deus tem a nossa semelhança. Isso é pobreza de espírito, crer nisso. Mas Deus não tem a nossa semelhança de forma nenhuma. Com todo respeito, a nossa imagem é uma imagem de Neandertal, de Homo sapiens, primitivo ainda, em processo de evolução, a não ser que esse Deus de Dante realmente nos considere sua imagem, né? Porque esse Deus de Dante que está narrando isso aqui, ele é bem primitivo. Ele não tem nada a ver com a inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas. Então, a imagem de Deus e o criou macho e fêmea. Quer dizer, criou homem e mulher. 28. Deus os abençoou e lhe disse: crescei e multiplicai-vos. Isso aqui que é complicado em certas religiões, né? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então veja bem, muitas pessoas, por não saber interpretar isso aqui, entende-se da seguinte forma: bom, crescei e multiplicai. Só que esse multiplicai não é procriar, não é criar filho, não é ter filho, não é dar à luz, não é fazer sexo, não é engravidar a esposa 10, 15, 18, 22 vezes numa existência. Não é. Ah, mas se Deus está dizendo aí, Luiz, é a palavra de Deus. Que palavra de Deus, gente? Isso aqui é palavra de primitivo. Isso aqui é palavra, são conceitos e são termos, conceitos de seres primitivos, de espíritos primitivos, aproveitando a ignorância daquele povo naquela época. Tanto é que você sabe que no princípio da Gênese, nós tratamos dessa questão quando Allan Kardec comenta que
Moisés, ele escreveu 613 mandamentos, 5 livros, mas que todos já se encontravam em desuso. Quer dizer, não estava servindo para mais nada. Coisas materiais aqui da Terra que foram ultrapassados pela evolução do espírito. Então, a mesma coisa isso aqui. Então, crescei e multiplicai-vos. Esse crescei é o crescei espiritual. Cresça espiritual e multiplique as ovelhas à tua volta, as quais te são ou serão a ti confiadas. Então, cresça espiritualmente. Cresça e multiplica os teus conhecimentos. Entendeu? Passe adiante o conhecimento que você amealhou e amealha. Isso é multiplicar. Multiplicar. Agora, crescei e multiplicai. Aí, com todo respeito à colocação, só para você entender, é igualzinho, por exemplo, coelho. Coelho, cada vez que dá uma namoradinha, de 20 em 20 dias, nasce lá 12, 13 coelhinhos. Peixe, por exemplo, cada vez que eles se acasalam, né? Nasce lá milhões de alevinos. Então, existem essas controvérsias aqui, onde as pessoas não souberam, e não, até hoje não souberam decifrar. Então, agora só, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Aqui ele está dizendo do homem e da mulher, a tua imagem e a tua semelhança. Só que é um transtorno não, é um equívoco isso aqui. Então ele está dizendo para aquele casal, crescei e multiplicai e enchei a terra. 29. Disse Deus ainda, dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma de uma espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. 30. E dei a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo que se move na terra e que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar, e assim se fez. 31. Deus viu todas as coisas que havia feito, eram todas muito boas. 32. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Nossa Senhora. Esconda o menino Jesus embaixo da mesa mesmo. Então, é lógico que aqui está capítulo 2, mas isso vai ser o capítulo 2 na Gênese mosaica, né? Primeiro, o céu e a terra ficaram, pois, acabados, assim com todos os seus ornamentos. 2. Deus terminou no sétimo dia toda a obra que fizera e repousou nesse sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras.
Terceiro, abençoou o sétimo dia e o santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. Quarto, tal origem do céu e da terra, e é assim que eles foram criados no dia que o Senhor fez um e outro, e que criou todas as plantas dos campos antes que houvesse saído da terra, e todas as ervas das planícies antes que houvesse germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la. Sexto, mas da terra se elevava uma fonte que se regava toda a superfície. Então, olha só para você ver, outra aberração. Mas da terra se elevava uma fonte que lhe regava toda a superfície. Tem cabimento uma coisa dessa? Uma fonte que se elevava, né? Por exemplo, uma fonte lá na África, que regava toda a terra, como se fosse um chuveiro, vamos pensar assim, né? O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra, ele espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Então, olha só para você ver, o Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra. Por isso que tem aquele ditado: do pó viestes, ao pó retornarás. Isso é inexistente também. Depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a constituição do universo, conformemente aos dados fornecidos pela ciência, quanto à parte mais a parte material e pelo espiritismo, quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso os próprios textos da Gênesis de Moisés, a fim de que cada um faça a comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Então, nós vamos deixar agora para o próximo dia, né? Porque nós estamos precisando de um descanso. Mas no próximo vídeo nós vamos tratar dessas questões onde Kardec ele está deixando essas partes da Bíblia, da Gênese mosaica, para que possamos tecer lá os nossos comentários e tudo mais. Mas eu já posso dizer uma coisa para você com todo respeito. Por mais que Kardec possa ele ver fundamento nessa Gênese mosaica de Moisés, para mim, essa Gênese, para mim, não estou generalizando, para mim, essa Gênese, ela não passa de um livro apócrifo. Porque isso é história da carochinha. Isso é historinha para contar no maternal para a criança dormir. Isso é coisa sem fundamento. Não condiz com os desígnios das leis divinas em momento algum. Agora, foi preciso Kardec deixar aqui a Gênese dessa forma, justamente para que pudéssemos fazer uma comparação entre a Gênese à luz da doutrina dos Espíritos e a Gênese mosaica
né? Que foi escrita por Moisés, que é um livro que até hoje ainda não terminaram de escrever. Para a gente fazer uma comparação, onde é que tem aí algo que nós podemos entender como compreensíveis ou esclarecidos ou sem esclarecimento, sem fundamento nenhum, né? Mas eu, particular, vejo nesta Gênese mosaica uma obra apócrifa. E você sabe o que significa obras apócrifas. Falsa, sem fundamento. Porque nem que se nós dividíssemos 5 por 6, né? Vamos dividir 5 por 6, que seriam os períodos geológicos da Terra. Mesmo assim, não daria certo ainda. Agora, quanto mais os universos, tudo. Aí você fala assim, mas para Deus tudo é possível. Bom, mas então esse Deus foi criado por outro Deus. Porque a partir do momento que ele foi criado é que ele passou a criar. E nós sabemos que Deus é o incriado. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O onisciente, o onipresente e o onipotente. Agora até o próximo vídeo, no outro dia.